Eu não tinha pensado a pergunta antes, pensei que eu não sabia que ia ter pergunta entre as chapas. Porque eu tenho 1 minuto e meio. Eu fico na dúvida, na verdade eu acho que quando os estudantes da interseção colocam da micropolítica, eu vejo na verdade com muita ingenuidade que veem que transformar as pequenas coisas da universidade não vão se esbarrar, por exemplo, com uma estrutura de poder que é super antidemocrática, onde os estudantes têm 15% dos votos e meia dúzia de professores, ou 2 dúzias de professores, decidem os rumos da universidade. A minha pergunta é como mudar as pequenas coisas da vivência estudantil, do currículo, professores, por exemplo, que são claramente desrespeitam o que é ser um professor, etc. Como mudar essas questões sem ter uma organização política forte dos estudantes e que, inclusive, por exemplo, denuncia o quão antidemocrática é essa estrutura de poder, onde a gente não pode decidir qual o nosso currículo, quem são os professores, como dar as aulas democraticamente junto com os professores. Eu acredito que, na verdade, não tem como. Mas o grande diferencial é constituir um corpo estudantil enquanto corpo forte politicamente e se dizer um corpo estudantil politicamente forte são 2 coisas muito diferentes. E aí a ideia da micropolítica é justamente fazer um território primeiro para que esse corpo maior surja para discutir questões antidemocráticas. Não é possível chegar e pautar uma luta sem uma estruturação forte de um corpo estudantil primeira. Pode-se dizer que há, mas não há. O fato é esse, chegar na reitoria e fazer barulho, 6 alunos, isso é um corpo estudantil forte, político, macropolítico? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez para poder estruturar uma causa maior. Para poder trabalhar as demandas do nosso curso, trabalhar as demandas dos estudantes. Mas para isso a gente tem que ter um retorno primeiro ao nosso território. De onde fala o estudante de filosofia e se é essa mesma vontade do estudante de filosofia. Isso é uma questão muito importante. Não é admitir um discurso universal sem consultar antes os estudantes. E para que haja essa consulta aos estudantes tem que haver um interesse político. E para que haja esse interesse político tem que haver uma vivência dos estudantes do curso de filosofia. Não é chegar e fazer um cartaz, não é chegar para meia dúzia de alunos que correspondem mais ou menos à sua opinião política e fazer um protesto na frente da reitoria. Não é isso, é trabalhar com o que a gente tem, com a vivência dentro do curso de filosofia para poder levar essas demandas mais longe. Acho que é isso. Sucinto. Chapa 1, interseção, pergunta para chapa 3, certo. Eu queria saber mais da sua chapa, quais são as propostas de interação entre os alunos e esse posicionamento na pergunta. Não, mas pode fazer. Não, seu posicionamento em relação às festas, às vivências na universidade. Cara, eu quero dizer, Álvaro, primeiro, para começar a responder, eu vou ficar muito feliz, de fato, se a minha chapa não lograr êxito nesse processo, se a sua ganhar. Que é a primeira vez que eu estou vendo alguém vir aqui num processo eleitoral dentro da gráfica, dizer as coisas que disse da forma aberta, como você disse aqui. Tem um voto que está no contrário. Eu acho que sobre a pergunta, eu vou responder tudo. Sobre a pergunta que o Francisco fez, o que está posto é o seguinte: ele te perguntou como resolver os problemas sem lutar contra a estrutura macro. O problema não é esse não, cara. O problema é o seguinte: quem colocou o problema, quem interpreta o problema é você e o seu corpo de gestão, sem consulta dos alunos, e você não sabe nem de fato se esse é um problema para o coletivo dos estudantes de filosofia. O que a gente deve saber primeiro é quais são os problemas, o que eles querem para depois resolver. Mas em relação à sua pergunta, eu estou aqui desde 2009, então eu passei por diversas coisas aqui. Houve uma calorada aqui nesse estacionamento aqui na frente, que teve tiro, droga, sexo, explícito, muito legal, muito bacana, legal, mas foi isso mesmo. E aí, a partir dessa festa, a reitoria baixou a portaria que proibiu as festas e interações no campus. Isso durou 2 anos, foram 2 anos de proibição, e no ano passado, a partir da eleição do professor Jaime, o decreto foi extinto.
Então hoje as festas são permitidas, mas existe uma série de burocracias que eu sou contra, e eu acho inclusive que a constituição desse corpo coletivo forte, como você estava colocando, ela passa essencialmente pela interação entre os alunos do curso, e isso, meu amigo, é o que dizem dentro da política, dizem lá fora, não é aqui dentro da universidade não. A política mesmo, não no sentido pejorativo da palavra de partido político, a política de interação, ela é feita numa mesa de boteco tomando cerveja, é a melhor política que tem. Então, em relação a isso, nós temos a proposta de fazer o Boteco Filosófico, que é proposta nossa de campanha, está na carta de propostas, e diversos outros tipos de interação. O tempo é muito curto para poder responder, mas principalmente que essas interações elas sejam sazonais, mas periódicas, e principalmente a gente não tem aqui dentro do curso de filosofia uma coisa muito engraçada. Todos os outros cursos da universidade têm formatura, com comissão de formatura e que planejam festas e encerramentos de curso. O nosso curso tem, nunca se organizou, talvez por rechaçar essa burocracia toda formalizatória, mas é importante que esse tipo de agremiação exista, comissões de formatura, para que a gente possa, inclusive dentro das salas, proporcionar esse tipo de ambiente de interação. Por exemplo, o KGP aqui, que é o Centro Acadêmico da Gestão Pública, tem todas as quintas-feiras o Boteco KGP, e a cada quinta-feira é uma comissão de formatura ou centro acadêmico que faz a venda de cervejas e de bebidas e que promove a festa. Eu acho que isso é essencial e é uma política que a gente deve começar na micropolítica, instituir, antes de pensar nos problemas de Brasil, pensar nessa nossa interação. Eu queria perguntar qual a posição da chapa, do Gustavo, sobre a questão da privatização da educação. Que a gente vê que aqui na universidade, por exemplo, a UFMG pesquisa bastante para várias empresas, por exemplo, pesquisa gás lacrimogênio na farmácia, pesquisa técnicas para mineração na engenharia, inclusive tem sempre um mercado em conexão, que várias empresas, como a Vale, que é responsável por aquele acidente que aconteceu em Minas Gerais, a Anglo American, que já foi condenada mais de uma vez por trabalho escravo, e várias outras empresas vêm aqui usufruir do conhecimento que é produzido na universidade. Eu queria saber qual que é a sua posição sobre isso e colocar também sobre a questão da precarização da educação, porque a gente vem vendo que teve vários cortes, por exemplo, no governo, que eu coloquei no governo do estado de São Paulo, estão fechando várias escolas, né, que é o governador do PSDB, o Geraldo Alckmin, e que inclusive eu sei que o Gustavo militante político do PSDB, né, e eu queria saber se você entre representar os estudantes, defender a educação, como participar ser militante de um partido que ataca tanto a educação, está prendendo estudantes que estão lutando em defesa das escolas, etc. Sim. Preciso te dizer uma coisa muito clara, cara. Eu nunca escondi que eu sou militante do PSDB e tenho muito orgulho da minha escolha política, tá? O problema é que nós estamos aqui para discutir centro acadêmico, e na maioria das vezes o que se faz em processos eleitorais aqui são acusações pessoais ao invés de discutir propostas e ideias. Você usou 7 minutos e eu contei, eu li o relógio da sua fala introdutória para falar de questões exteriores à universidade, em âmbito nacional, em âmbito mundial, multinacionais, partidos políticos. Até a sua fala agora, ninguém aqui tinha falado de partidos políticos. O que eu acho é que nós estamos constituídos, nós estamos aqui reunidos enquanto estudantes de filosofia, e era isso que deveria importar. Mas, para responder sua pergunta de forma abrangente, eu não acho que exista nenhuma incongruência em relação às posições políticas do meu partido e às posições que eu defendo. Não é porque eu sou membro integrante do partido político e sou vice-presidente da juventude do PSDB que eu devo concordar com todas as práticas e todas as decisões de instâncias superiores do partido. Todas não. Okay? Mas eu ainda acho que o PSDB é o melhor partido para representar os cidadãos desse país. Mas o que acontece, para responder a sua pergunta, ninguém me perguntou sobre a minha história nessa faculdade antes de me acusar de militante de direito. A minha mãe é mãe solteira, mãe de 3 filhos. A minha avó é diretora estadual do SINJUD, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Quando houve
houve a greve da educação de Minas Gerais e o governador Anastasia, do PSDB, era governador, eu vim aqui para a Fafiche no segundo andar, dizer que era contra o tipo de atitude que o governo do Estado estava tendo e apoiava a causa do sindicato. E mais, para falar em relação à privatização da educação, existe um PL, um projeto de lei no Congresso Nacional hoje, que muitos de vocês não devem conhecer, mas que objetiva transformar todas as nossas pós-graduações, pós-graduação que já é paga aqui, mestrado e doutorado, objetiva cobrar para que os estudantes façam isso dentro a sua extensão dentro das universidades públicas. O meu deputado, para o qual trabalhei na campanha passada, votou a favor da privatização da extensão. E eu fui o primeiro a, politicamente, dentro do partido e publicamente dentro do partido, me posicionar contra o meu próprio deputado. Porque eu não acredito que esse seja o modelo de educação que eu defendo. Ainda assim, Francisco, para te responder, eu acredito que o PSDB é o melhor partido para que, numa sociedade próxima, a curto e médio prazo, a gente tenha uma educação diferenciada, transformada e entendida sobre vieses diferentes dos que estão colocados hoje. Te respondi minimamente? Valeu.